Oi pessoal, meu nome é Mariana Lica. E o meu nome é Vanessa. Nós somos o Além do 3D. Então, gente, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é o nosso canal. E para explicar sobre o que é o nosso canal, a gente tem que explicar um pouco sobre o que é o plano 3D. O plano 3D, ele é essa realidade em que a gente está inserido, essa realidade material onde a gente acredita que existe um eu, que existe o ego, que existe o indivíduo e nós estamos condicionados a viver de forma a acreditar que a gente precisa ser rico, bonito, famoso, forte, enfim, ter todas essas características para ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa, no caso, feliz. E quando a gente quer falar um pouco sobre o que é o além do 3D, a gente começa a entender que nós não somos só isso que a gente vê, essa cara, esse corpo. A gente começa a entender que a gente tem uma alma dentro da gente e que nós somos conectados a algo superior, a algo que está além desse plano em que a gente vive, em que a gente enxerga. Exato, né? Nós somos alma em primeiro lugar. Então acontece o seguinte, né? Quando a gente encarna nesse planeta, a gente recebe esse veículo, que é o nosso corpo físico, né? É como se fosse um avatar para a gente poder viver aqui nesse plano 3D, né? Então, depois que a gente recebe esse corpo, a gente recebe um nome também, uma identidade. Aí os nossos pais vão dando condicionamentos para agentes sociais, a gente vai criando essa personalidade, que na verdade seria o ego, né? E aí a sociedade também vai impondo certas coisas na gente, e aí é o que a gente tá fazendo agora, que é vivendo dentro da Matrix e seguindo um script, como se a gente estivesse vivendo um filme, né? E a gente vivendo como se fosse um personagem desse filme, que seria o ego, né? Uhum. Só que nós temos que entender que nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos uma alma. Então, como a Vanessa disse, a maioria das pessoas, elas não conseguem perceber isso porque estão vivendo no piloto automático, né? E aí acabam caindo em depressão, tendo fobias e ansiedade. Então, quando a gente pensou no canal, a gente pensou em discorrer sobre essa busca que indagou a gente. Por que a gente vive aqui? O que a gente está fazendo nesse mundo? A gente está questionando realmente a nossa existência aqui e a forma como a gente está vivendo. Então, nesse canal, a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade, astrologia, energia cósmica, todas as coisas que estão relacionadas a essa busca por algo maior, por algo que vai além disso que a gente vive, disso que a gente é condicionado a viver. Isso, basicamente é para acordar e sair da Matrix, né? Sim. Então, por isso o canal se chama Além do 3D, porque a gente vai pensar além desse plano físico que a gente está vivendo. Sim. Então, pessoal, eu e a Vanessa, a gente mora aqui no Japão, atualmente em Tóquio, e a gente se conheceu, na verdade, mais ou menos uns 3 anos atrás, quando a gente trabalhava numa cidade lá do interior, em Shimane-ken. E aí a gente trabalhava, como a maioria dos brasileiros descendentes, em uma fábrica. E aí a gente começou a trabalhar no mesmo setor, e aí a gente começou a conversar e ficamos amigas. Então, a Mari começou a introduzir um pouco sobre astrologia para mim, que é um assunto em que eu sabia só que tinha aquelas revistinhas de horóscopo mensal, mas eu não era muito ligada nessas questões, na verdade. E aí ela me falando sobre astrologia me levou a ter um entendimento um pouco maior sobre energia.
energia do universo. E esse entendimento me fez fazer uma busca um pouco mais apurada pela espiritualidade. Então eu comecei aprendendo astrologia, e aí eu comecei a entender um pouco sobre espiritualidade, e isso foi me questionando toda a minha existência, tudo que o que diz respeito ao que eu tô fazendo nessa vida. E antes de você conhecer tudo isso, você era uma pessoa completamente diferente, né? Você falou que você era uma pessoa mais racional, nunca, assim, pensava mais sobre essas questões profundas, né? Você estava basicamente vivendo o script, né? Exatamente. A minha vida, de uma certa forma, acho que sempre foi condicionada ao trabalho em família, a seguir os passos da minha família. Então, eu sempre acreditei que eu tinha que estar ali com a minha família e seguir essa vida que me foi condicionada. Eu acreditava só em que a gente tinha que ter trabalho e objetivo. Eu nunca olhei para mim mesma como um indivíduo. Eu nunca olhei para mim mesma como se eu não fosse a minha família. Então, quando eu tive esse despertar para a espiritualidade, eu comecei a me enxergar como um indivíduo. Então, comecei a me enxergar fora dessa questão de que eu sou a mesma coisa que a minha família. Então, eu comecei a questionar um pouco por que eu tava ali naquele meio de só trabalho e tentar conquistar objetivos sem realmente sem aquilo ser algo que eu realmente queria pra mim. Era algo que a minha família acreditava, mas não era algo que me fazia realmente feliz, não era algo que era pra ser pra mim. Não que a gente não tenha que trabalhar, se esforçar e ter objetivos, não é isso. É que muitas vezes essa questão de trabalho, esforço e objetivo é uma coisa imposta por terceiros. Então, no meu caso, foi de certa forma imposto. Não foi imposto porque é uma coisa que eu acreditava, era uma coisa que eu queria, mas era uma coisa que ao longo do tempo eu percebi que não era pra ser pra mim aquela vida. Então, quando eu vim pro Japão, foi quando realmente eu dei um salto de me entender como indivíduo fora da minha família. E assim, acho que a minha vida mudou completamente. Então, gente, essa questão da gente buscar a nossa essência, buscar a espiritualidade, não significa que a gente vai viver fora desse plano material. Não significa que a gente vai virar hippie, que a gente quer ser abduzida pro espaço, ou que a gente quer sair dessa realidade. Não é isso. O que a gente quer é nos entendermos como pessoas, como indivíduos, entender a nossa essência e como a gente pode viver melhor nesse plano que a gente tá, sim, e conseguindo ser nós mesmos e também, ao mesmo tempo, tá em contato com pessoas que têm os mesmos anseios, as mesmas questões, os mesmos objetivos, as mesmas dúvidas, e assim poder evoluir e crescer. Exatamente, né? Porque nesse plano que a gente vive, no 3D, muitas das pessoas, eu também, às vezes, sinto que eu tô andando assim de olhos vendados, né? E todo mundo também de olhos vendados, vivendo como um zumbi, sabe? Seguindo um script. Aí a gente acaba caindo num buraco e aí a gente não sabe como que a gente chegou nesse buraco e nem como sair, né?
Então, enxergar além do 3D é poder tirar a venda dos nossos olhos e poder caminhar melhor nesse plano que a gente vive, né? Não é sair simplesmente voando. Ainda não estamos nessa fase de evolução. Não, ainda não. Por enquanto nós temos que viver nesse plano mesmo, mas da melhor forma possível. É isso que é o nosso intuito aqui. Exatamente. Então é isso, gente. Basicamente nós vamos discorrer sobre diversos assuntos de diversas áreas, mas principalmente tentando buscar a nossa evolução espiritual, tentando realmente nos entender como essência, entender a nossa essência verdadeira. Isso, e assim, eu e a Vanessa, a gente já passou por muitas coisas nessa vida que não são fáceis, né? Foram pesadas. E eu acredito que existem muitas pessoas que estão passando por isso, já passaram por isso, mas por algum motivo não têm coragem de procurar ajuda, se sentem completamente sozinhos. Então, o outro intuito desse canal é a gente poder trocar ideias, debater e conectar com essas pessoas, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês acompanhem o nosso canal, porque nós vamos falar sobre diversas coisas e as discussões vão ser profundas e podem ser transformadoras, quem sabe, né? É isso aí, gente. Então, fica ligado. Até mais. Fica Tchau. ligado. Tchau, tchau.